gente, no dia 19, às 14 horas, né, a banca de defesa do aluno Luciano Domingues Bueno, orientando da professora doutora Adélia Augusta Souto de Oliveira, que... Ai, peraí que o pessoal fica pedindo para entrar. Que está afastado e por isso me solicitou que ocupasse, né, a posição de organização e presidente da banca. Eu sou a professora Angelina Nunes, banca que é composta a defesa que tem o título... A alienação, o contraste com a criação autoral e os modos de produção, uma análise de núcleos de significação imagéticos no filme Tempos Modernos, e banca que é composta pelas professora da Universidade Federal de Goiás, né, professora Lívia, e a professora aqui do Instituto de Psicologia, a professora Paula, seguindo os ritos, né, e os combinados. O Luciano vai ter de 30 a 40 minutos, né, para fazer as suas considerações, a sua apresentação. Eu posso, se você quiser, marcar aqui o tempo, e aí, quando estiver faltando uns 5 minutinhos, 10, te dar os avisos para você se organizar, né? Em seguida, a professora Lívia vai ter o tempo de fazer as considerações, e aí pode escolher, né, se quer fazer as considerações ou se quer fazer de maneira dialogada, né, com o Luciano. Em seguida, a professora Paula. E aí, por fim, eu vou abrir um segundo link para a gente sair dessa sala, né, e entrar no segundo link para fazer as considerações da banca e retornar para cá, certo? Desde já agradeço a presença de todos, né, todo mundo que veio aqui prestigiar esse momento de defesa, que é sempre muito importante. A professora Lívia, a professora Paula, membros da banca, muito obrigada pela presença. Luciano, boa sorte, boa apresentação, certo? Quando você tiver com tudo prontinho aí, pode iniciar, tá? Boa tarde a todos e todas, agradeço a presença aí. Sou Luciano Domingues Bueno, bolsista CAPES, e vou apresentar para vocês a dissertação hoje, a alienação, o contraste com a criação autoral e os modos de produção. Uma análise de núcleos de significação imagéticos no filme Tempos Modernos. É uma pesquisa orientada pela professora Adélia Augusta Souto de Oliveira. Essa pesquisa ela tem relação com outros ciclos de pesquisa desenvolvidos no grupo de pesquisa Epistemologia e Ciência Psicológica vinculado à Universidade Federal de Alagoas, em especial estudos sobre imaginação, criação e arte dentro da obra do Vygotsky. E a partir desses estudos foi se consolidando a compreensão de uma importância, tanto da imaginação como da criação e dessa ação transformativa, dentro de uma perspectiva sócio-histórica, tanto como um campo de entrada do Vygotsky dentro desses estudos de psicologia, quanto uma centralidade dessa discussão sobre imaginação dentro da própria teoria. Eu ressalto esse estudo de Costa e Tuleski, que aponta essa centralidade da imaginação. E também é importante para desenvolvimento dentro da perspectivas que vieram posteriormente, autores como Bader Savai, as discussões sobre uma potência transformativa, criativa humana, e estudos também de uma subjetividade. E aí eu destaco González Rey. Dentro desses estudos vinculados ao grupo de pesquisa que eu mencionei, eu destaco os estudos ali a partir de 2017 sobre grafites e pichações aqui no município de Maceió, em especial uma categoria que foi surgindo de um produto desse aspecto da criação e transformação humana, que a gente começou a chamar de autoria, né, uma vinculação autoral com esse espaço, e que tem essa categoria surgiu a partir das discussões nossas sobre aproximações da pichação como uma ação de assinar esse ambiente, né? É uma discussão que a gente fazia, e a gente inclusive chamou a pichação de assinatura, que esse sujeito, nesse lugar onde ele é produzido, nessa cidade, ele também assume esse lugar de produtor, que tem diálogos sobre discussões de humanidade entre consciência e meio, está presente em discussões da Toassa sobre vivência, e eu gosto de uma imagem que eu acho que sintetiza bem o que a gente está propondo como vinculação autoral, quando a autora Glória Ozandu é perguntada
de por que ela diz que ela escreve para botar alças no mundo, para se sustentar e sustentar esse mundo. E aí eu achei que era uma imagem muito interessante para a gente pensar o que esses grafiteiros e grafiteiras, pichadores e pichadoras estavam fazendo e colocando alças no mundo, né? Essa ideia de autoria e vinculação autoral também foi acompanhando a gente em outros estudos. Destaco a entrada no SUS a partir de programa de residência e pensar muito o processo de produção de saúde como esse lugar de cuidado comprometido com essa vinculação autoral das pessoas com seus processos de saúde e doença. E a partir daí que começa a surgir um problema de pesquisa que a gente traz para esse estudo atual, né? O que é que concorre com essa vinculação autoral? O que é que desarticula essa possibilidade humana de vinculação autoral com o meio e com os processos? Foi aí que começou a aparecer a alienação como um interesse nosso de pesquisa, né? A alienação como um problema para essa atividade transformativa, criativa, promovendo o comprometimento de uma vinculação autoral com a realidade. E essa desarticulação, como que se opera, né? A partir de uma desarticulação com a consciência. Só que foi muito interessante quando a gente começou a delinear esse problema de pesquisa. Um dos livros que são emblemáticos dessa discussão é a Teoria da Alienação, né? De Marx, do Mesaros. E é muito interessante que ele já abre o livro dizendo que para compreender a alienação, a gente tem que... A chave de compreensão da alienação é essa atividade de superação, de transposição, de transformação da realidade, né? E isso começou a aparecer também para a gente como uma estratégia de abordagem da alienação a partir de uma unidade dialética com a qualidade de vinculação autoral. Tendo delineado esse problema de pesquisa, faltava a gente escolher um local, um lugar de trabalho, né, um campo de trabalho. E aí a gente se apoiou no histórico também do grupo de pesquisa de estudos usando imagens e produções fílmicas, entendendo que, além de um produto da atividade humana, o cinema, como manifestação artística, a arte em si, também pode ser considerado pensamento. Entendido aqui como uma ideia carregada de linguagem própria, com seus signos e instrumentos discursivos. Isso é uma citação de Ramos. Um outro estudioso do cinema, o Siegfried Kracauer, ele defende que os filmes produzidos para e consumidos por uma nação permitem uma boa percepção de profundas disposições psicológicas. Então, isso vai começando a delinear para a gente o campo no qual a gente vai trabalhar. E aí surgiu o filme escolhido, né? E o Serra, que tem um estudo sobre tempos modernos, diz que se há um filme em que a relação em relação à qual a velha querela entre ficção e documentário não tem razão de ser, ele é seguramente Tempos Modernos. E ele diz que esse filme acaba por revelar também toda a importância da relação do cinema com domínios como da sociologia, da antropologia, da economia ou da história, para nos referirmos apenas algumas das mais relevantes ciências sociais e humanas contemporâneas. Também, outro referencial importante para esse estudo foi a nossa aproximação de estudos sobre os processos de significação, e depois eu vou falar um pouco mais dos núcleos, né? Mas a nossa aproximação, a partir dos estudos sobre o processo de significação, foi feita também, ao mesmo tempo, tomando muito cuidado para não cair em uma análise do autor, e buscar nessas obras aspectos individuais, individualizantes de autoria, né? É algo já levantado por Vygotsky, no Psicologia da Arte, em outras discussões dele, e também é um caminho que a gente adotou nos estudos sobre grafite e pichação. E a gente acredita que a relevância teórico-metodológica é que estudos já apontam articulações possíveis entre esse método de análise proposto por Vygotsky, da obra de arte, e os estudos de imagens. Mas esses mesmos estudos evidenciam a falta de uma maior delimitação acerca dos procedimentos. E uma característica específica que a gente vai trabalhar um pouco mais à frente.
Então, os objetivos desse trabalho, né? Investigar o geral, né? Investigar as configurações de alienação e estranhamento, suas possíveis relações com a criação, os processos de produção presentes no filme. Investigar e delinear as configurações de alienação e estranhamento expressas no filme Tempos Modernos, em suas relações com os processos de produção. Analisar a dinâmica processual da alienação e estranhamento expressa em cenas no mesmo filme. Construir uma articulação entre alienação, estranhamento, criação e ação humana, mediada pelo repertório expresso no filme e em diálogo com uma perspectiva materialista, histórica e dialética. E, por fim, estabelecer uma relação metodológica entre a análise de núcleo de significação e a utilização de imagens na pesquisa psicológica. E como que a gente vai desse conceito à obra, né? Como eu tinha mencionado, é um filme emblemático para essas discussões. E quando a gente entrou com esse descritor, alienação e cinema, permaneceu esse destaque desse filme nas produções, seja em plataformas como o Google Acadêmico, o Cielo, o PepSic. Outro aspecto que foi importante para essa pesquisa é a questão da distinção entre alienação e estranhamento. Apareceu como um caminho metodológico importante que surgiu durante a banca de qualificação, né? E outro aspecto importante que guia esse trabalho é a metodologia, como eu disse, da análise de significação, né? E as suas fases de levantamento de pré-indicadores, unidades primeiras de análise, depois a complexificação, tornando essas unidades mais complexas a partir da aglutinação entre elas, e, por fim, os núcleos de significação, articulando os indicadores em discussão com o referencial teórico, né? Acrescida essas etapas do próprio núcleo de significação de produção de pré-indicadores, indicadores e núcleos, a gente tem aqui a especificidade da análise de imagens, que era a busca e armazenamento, né, uma fase que antecedeu, né, essa análise. Ajudou o fato desse filme em específico já estar em domínio público, né? Então a gente teve uma liberdade maior de explorar bastante as imagens ao longo do estudo. Ajudou um outro acréscimo da banca de qualificação, foi a teoria da montagem do Eisenstein. Foi muito interessante para a gente pensar o próprio procedimento de produção de pré-indicadores, indicadores e núcleos. Inclusive pensando essa lógica retroativa inversa, de que, a partir da teoria da montagem, a gente pensar um procedimento de uma desmontagem do filme para a gente poder analisar ele, né? E que isso converge também com a perspectiva vigotskiana, né? A forma com que ele propõe a análise da obra de arte ali na psicologia da arte. E também coloca para a gente essa ideia, né, que já foi citado, para avançar, pensar caminhos para propor esse processo de desmontagem e remontagem da obra. Então, a desmontagem, para Vygotsky, a gente pensa o método que ele propõe ali em psicologia da arte, principalmente o que ele vai encontrar naquele teórico da linguística, o Potembnia, que é a ideia de pegar a obra de arte e entender as formas externas, internas e o conteúdo dessa arte e articular essa discussão entre elas, pensando que isso já é um processo de desmontagem dentro da própria percurso ali da proposta vigotskiana. Sobre isso que o Vygotsky desenvolve, a Vedk e a Zanella dizem que muitos são os esquemas possíveis de desconstruir uma imagem em obra de arte, porém afirmam que Vygotsky esclarece em parte, a análise da forma e a análise funcional de seus elementos e da estrutura, porém não explica o que Vygotsky queria dizer com a recriação de uma resposta estética, o estabelecimento de suas leis gerais. Então, a gente entende que esse trabalho aqui, ele conversa um pouco com essa lacuna de pensar caminhos possíveis para essa recriação de uma resposta estética. A gente pensa que a remontagem tá nessa direção, né? Aqui é uma imagem mais panorâmica desse processo que eu quis trazer para ilustrar para vocês, como a gente tem pensado isso. Então, tem essa primeira imagem extrema esquerda ali, seria essa montagem original, que em volta de uma intenção, de uma produção, de um efeito estético, as imagens são montadas com essa finalidade. Esse primeiro momento nosso de produzir os pré-indicadores é essa desmontagem.
E posteriormente a gente faz essa montagem em torno dos indicadores, agrupando essas imagens. Depois eu vou detalhar um pouco mais como acontece esse processo. Em uma segunda etapa de remontagem é quando a gente faz essa mesma articulação, mesma não, mas uma similar articulação que a gente faz entre os pré-indicadores para produzir essas unidades mais complexas, a gente faz entre os indicadores para alcançar os núcleos de significação. Aqui para detalhar um pouco mais, né? Deixa eu ver aqui. Então tem a montagem original. E como que isso é feito, né? Acho que é importante lembrar que aquilo que estiver afirmado aqui sobre o pré-indicador, a palavra, lá nas referências teóricas metodológicas, aqui a gente está falando sobre imagem, sobre cenas. Então a gente pega, como que ocorre essa desmontagem? A gente elege cenas que se articulam com o nosso interesse de pesquisa, faz esse movimento de descolar ele dessa totalidade, para depois reagrupar a partir de semelhança, complementaridade e contradições que essas imagens podem produzir. Então, a gente faz essas ligações diretas, indiretas e opostas entre as imagens. Então, na discussão sobre os núcleos de significação, a palavra com significado é o mais importante material de análise e interpretação. Como síntese do pensamento da fala, a palavra é um sistema complexo constituído de função tanto semântica quanto psicológica. Para compreendê-la, temos que nos apropriar não apenas da palavra em si, mas das condições materiais, objetivas em que ela é produzida, mesmo que isso se faça no nível mais elementar. É isso que a gente tem pensado nas cenas também, né? Pensando essas cenas carregadas de significados e sentidos. E quando esse convite aqui a pensar que mesmo no nível mais elementar foi algo que a gente tentou produzir uma experimentação com quem lê o texto, com a própria palavra em alguns momentos do texto, em buscar nesse nível mais elementar da palavra as coordenadas importantes do trabalho. Uma vez produzidos esses pré-indicadores, a gente sistematizou eles em planilha do tipo Excel, e eu trouxe um fragmento dessa planilha aqui, onde a gente foi identificando essas cenas, descrevendo e colocando esses primeiros pontos de amarração para as discussões. E lá dos pré-indicadores para construir os indicadores, essa imagem tenta mostrar esse primeiro movimento de aglutinação, em que essas unidades primeiras ali vão se tornando unidades secundárias já, agrupadas em volta de temas diferentes, específicos. As cores tentam mostrar esses diferentes modos de agrupar em direção aos núcleos de significação. Posteriormente, né, como eu disse, acontece esse mesmo movimento de articulação por similaridade, complementaridade e contraposição entre esses indicadores, já discutindo com o referencial teórico para alcançar essas unidades mais complexas de discussão da temática investigada. Aquelas setas internas só são para falar que essa unidade ela está em constante processo de articulação entre ela mesma, internamente, né? Não só com o referencial. Então, já como parte dos resultados, alcançamos 38 cenas como pré-indicadores. Percebi que no texto escrito tem uma incongruência ali, tem um momento lá no capítulo final que eu tenho escrito como 39 cenas, mas dessas 38 cenas foram alcançados 9 indicadores e 4 núcleos de significação. Esse quadro ao lado é para ilustrar um pouco como que isso foi organizado dentro do texto, um compromisso de quem estivesse lendo. Esse texto ele foi muito escrito com a tela dividida no meio, escrevendo ele olhando as imagens ao mesmo tempo. Eu tentei tomar esse cuidado de descrever onde está cada uma dessas cenas, para que o leitor pudesse, inclusive, fazer essa experimentação de voltar na cena. Então, toda vez que aparecem esses quadros dentro do texto, é possível que um núcleo de significação eu consiga olhar quais os indicadores que o compõem, dentro de cada indicador que o compõe, quais são as cenas, e fazer esse movimento de ida e vinda, que foi muito importante, inclusive, para a construção do próprio trabalho.
partir desses pré-indicadores e indicadores, a gente foi alcançando o núcleo de significação que eu vou começar a apresentar agora. O primeiro é alienação, criação, um par dialético de análise, né, em que a gente foi construindo aquelas coordenadas de entender alienação em diálogo com esses processos transformativos, ou a ausência deles, né, seguindo aquela chave que eu mencionei, proposta ali por Mesaros, que é uma forma de tentar fazer essa transposição da aparência do real e revelação das contradições e aspectos ocultos desse drama humano, né, nesse jogo dialético de unidade complexas ali, né? E foi nessa articulação que a gente foi construindo o contraste, né, uma categoria metodológica, se eu falei lá da análise desses aspectos mais basilares dos componentes dessa pesquisa. Eu acho que quem leu o texto escrito, a gente tentou fazer isso, inclusive, com essa categoria, no nível da palavra, né? É um exercício de... Depois eu fiquei pensando como é um exercício de uso da desmontagem, inclusive nessa questão da palavra. Ali está sendo operado junto com o leitor e a leitora, essa desmontagem e montagem, quais as implicações disso. Então, tem relação com aquilo que a gente já disse, né, sobre a desmontagem com o caminho de análise e essa remontagem. E foi muito interessante para a gente como essa categoria ela foi se desenvolvendo com um valor importante, inclusive para o próprio campo psicológico. Só para ilustrar um pouco como que foi feito isso, né, a gente foi trazendo elementos que expusessem essa qualidade de contraste em diferentes campos de produção de conhecimento e artístico, né. Aqui um exemplo de um quadro do Caravaggio para falar desse contraste que surge entre luz e sombra e para mostrar que é nesse lugar de contraste em que a gente vai conseguir delinear e entender melhor alguns contornos do objeto estudado. Então, o que foi sendo desenvolvido lá enquanto categoria contraste, nesse primeiro núcleo, apoiou, eu digo que esse primeiro núcleo ele é meio que preparatório para os que vêm depois. Então, o que ele foi construindo ali nesse jogo entre alienação e criação, e essa categoria contraste, foi nos ajudando a pensar o restante das análises de cena. Se ali eu estou falando desse jogo de contraste entre luz e sombra, e no texto eu explorei outros exemplos, a gente começou a fazer esse exercício para analisar esses elementos da cena que também eram contrastantes, né? E aqui eu trago uma unidade composta por duas cenas, que mostra justamente esse jogo de contraste. Ao lado esquerdo, uma cena que traz características disso que a gente vai chamar de alienação, estranhamento, e como é produzido, né? Ali a gente vê elementos que apontam para uma heteronomia, uma certa diretividade, e do lado oposto, qualidades que a gente entende como contrastantes, né? Uma autonomia e outros aspectos que foram melhor discutidos no texto. Esses são os indicadores e pré-indicadores que compõem esse primeiro núcleo, né? Produção do alienamento na relação com os modos de produção alienados e alienantes. Isso foi para tentar demarcar essas qualidades como produtos e produtoras, né, de alienação. E o outro indicador é a criação e uma vinculação autoral com a totalidade como antítese ao processo de alienamento. Então, como eu já tinha dito, a criatividade aparece como elemento de contraste na investigação de ação qualidade alienada. E essa perspectiva de uma vinculação autoral que eu trouxe na introdução, ela foi importante para a gente pensar isso, né? E a alienação começa a aparecer nesse núcleo justamente como comprometimento dessa capacidade de vinculação autoral com o que é produzido. E aí, escolhemos trazer para o texto também, eu trago aqui uma síntese de um movimento assim, gráfico que a gente fez para articular essas qualidades que iam se antepondo e contrastantes ao longo do estudo, né? Assim, só para ilustrar, do lado de cima,
essa ação alienada e como tem uma correspondência em qualidades contrastantes em outras cenas que a gente vê mais voltadas para um modo mais ativo e transformativo. Aqui já é o segundo núcleo de significação, que é sobre o sofrimento humano em diálogo com os processos de alienamento e estranhamento do trabalho. Significações ético-políticas sobre o sofrer. Esses são os indicadores que compõem também as cenas, está mais detalhadamente no texto. E aqui eu trago uma síntese, né, de diferentes fragmentos de uma mesma cena, para ilustrar como a gente foi pensando, como essa forma com que o alienamento, o estranhamento está sendo produzido junto aos modos de produção, como que aquilo vai se, entre aspas, descolando esses arranjos e vai produzindo um corpo, e um corpo fragmentado, estranhado, né? E aqui eu trouxe esses diferentes fragmentos da mesma cena para dar essa sensação de movimento, né? A gente vê o trabalhador ali na esteira, é uma das cenas que está mais vivas do nosso imaginário quando a gente pensa esse filme, né? Mas é como esse movimento que é construído ali na esteira vai constituindo um corpo também, né? E aí a discussão no texto é como que isso vai produzir uma efetivação de uma reprodução na desefetivação humana, né? E em termos da Bader Savaia, como isso vai produzindo uma inclusão perversa, né? Uma inclusão que exclui, que fragmenta e que torna esse sujeito estranhado de si, que é essa imagem aí. Ainda nesse núcleo, foi feita uma discussão sobre esse sofrimento em sua relação com a forma e a estrutura da comédia, né? Foi interessante resgatar os primórdios da comédia para ver como essa categoria de denúncia da comédia já está nos primórdios dela, lá na Grécia Antiga, e como que o Chaplin habilmente maneja, né, essa forma de conteúdo pensada a partir da comédia para produzir essa obra. E a gente propõe, ao longo do texto, Tempos Modernos como uma chave de interpretação da fragmentação e do sofrimento relacionado ao processo de alienação e estranhamento, né? E essa leitura de um processo de determinação dos processos de sofrimento, né? Claro, acho que é importante detalhar que não é uma determinação em que que não se dá de uma forma dialética, né? Então tem um movimento contrário também, não é uma simples... O sujeito não é passivo nessa relação de produção e determinação. Para não cair um determinismo também, né? O sofrimento também aparece nessas qualidades de reatividade e reprodução do sofrimento, né? E como isso vai surgindo aspectos que no filme já aparecem uma internalização desses padrões de alienamento e estranhamento. É muito interessante uma cena final, né? Que eu abro o trabalho com ela, mas há um momento anterior, aquele momento de improviso do personagem central, em que, frente a um lugar onde que ele poderia produzir improviso, primeiramente ele tenta construir uma rota meio que prescritiva, simbolizada por aquele negócio de anotar a letra na manga, né? Mas aquilo falha, e quando aquilo falha, ele é convocado para esse lugar que não tem espaço ao longo de grande parte da obra. Eu acho muito interessante aquela cena, e eu abro o trabalho escrito com ela, porque eu acho que aquele momento ali de improviso e de um movimento transformativo, né? Outro aspecto importante dentro desse núcleo de sofrimento, dentro dessa análise, é como o sofrimento já aparece ali, que as rotas, né, para essa inadequação às equações ali de produção, uma vez que é individualizado, ela é tratada a partir de uma via de exclusão. Então, em algumas cenas do filme, o Chaplin, quando ele demonstra essa inadequação, ou ele é preso, ou ele vai para uma instituição de saúde, né? É muito interessante porque esse filme de 1936 já está apontando, né? Coisas que depois a gente vai discutir no campo da saúde mental.
O núcleo seguinte é os arranjos tecnológicos e a precarização do trabalho, a intensificação do processo de alienamento. E aqui a gente se deteve sobre 3 conjuntos de arranjos tecnológicos. As esteiras, é uma máquina de alimentar trabalhadores que aparece ali, e também esse conjunto de câmeras e telas, né? E a gente entendeu, se a gente vinha discutindo anteriormente, ao longo do texto, como a esteira promove uma certa captura da potência humana, esse outro conjunto de arranjos tecnológicos, com a máquina de alimentar trabalhadores ali, ele surge como um movimento de manutenção dessa captura, dessa potência de transformação, e as câmeras também, né, entram nesse jogo de captura-recaptura, disso que vai produzindo descontinuidade desses processos de trabalho, né, comprometidos com esses modos de produção. A cena que mais ilustra isso é da tela no banheiro, né, da fábrica, em que o trabalhador vai para o banheiro e já tem a figura do patrão no banheiro pedindo para que ele retorne, né. E a gente faz um convite às pessoas a pensarem que essas telas hoje estão nos nossos bolsos, né? A gente carrega para onde for essa figura de que vai sempre dizendo para a gente que tem coisas a serem feitas. O último núcleo de significação é sobre o tempo. O tempo e a sua gestão nas relações de trabalho de característica alienada. Então, o tempo vai surgindo como uma chave de interpretação dessa dinâmica alienadora. É muito interessante as discussões com esse autor também, que apareceu ao longo da pesquisa, o Stone, né, que vai falar de um efeito esteira sobre a vida, né, e é muito interessante que ele fala desse efeito esteira sobre o tempo, um tempo que vai se tornando abstrato e alienado, estranhado, e é muito interessante que ele vai pegar essa figura do tempo e dessa esterificação a partir de um modo de produção em que animais eram colocados para movimentar uma certa esteira. E foi muito interessante que isso conversa com essas esteiras da fábrica também. Foi muito interessante encontrar isso. Isso vai e como que isso está em diálogo com os arranjos contemporâneos, né? Foi isso que muito interessante, poder olhar as minúcias desse filme do Chaplin e em discussão, por exemplo, com essa esterificação do posto com vida, e como que hoje arranjos mais banais nossos também estão nessa dimensão, né? Hoje a gente esterifica ou acelera os áudios, a gente entra nas plataformas de streaming, também acelera o consumo dessas obras, né? Isso vai produzindo um ritmo desumanizado, desumanizante e uma temporalidade maquínica, né? E essa direção que é dada, essas finalidades dadas ao trabalho nesse tempo, a gente foi trabalhando com isso. Tem uma direção, a gente estava fazendo aquela comparação entre qualidades distintas, entre alienação e criação, ela vai direcionando para esse lugar da fragmentação e descolamento dessas questões, né? E essa velocidade e o acirramento dos processos de alienação e estranhamento também aparecem, né, nessa temporalidade nos tempos modernos. Por fim, no trabalho escrito, a gente buscou construir sínteses, né, articulando esses núcleos. Foi uma coisa que a gente fez para produzir a conclusão, né, e que buscava, além desses 4 núcleos, ir discutindo relações entre eles para tentar produzir uma análise de interpretação ali, né, uma articulação entre os núcleos, a construção de uma unidade de significação sobre a alienação no tempo do fim moderno. Então, a gente buscou a explicitação de unidades de diálogo entre esses núcleos e o compromisso com uma perspectiva sintética de construção de uma unidade, né? Essa exposição sintética ocorreu os 4 núcleos de significação e um apontamento em cada um deles de pontos de articulação, de convergência ou divergência possível. E a alienação, estranhamento e a criação na relação com os demais núcleos de significação permitiu perceber uma aproximação de uma análise de um retrato da alienação e estranhamento amparada por uma concepção de tempo, produzida em uma transformação, exploração e acumulação desse tempo, objetivada nos arranjos tecnológicos do filme e suas repercussões na reprodução da vida e do sofrimento, especialmente sustentados pelo personagem central da obra.
Essas foram as referências utilizadas. Você concluiu? Sim. Pontualíssimo. Você disse que ia dar 33 minutos, foi um pouquinho menos. 32 e um pouquinho. Obrigada, muito obrigada, Luciano. Operando na lógica de sermos bons anfitriões, né? A gente dá a palavra primeiro aos mais distantes, né? E em seguida aos professores da casa, né? Então, agora, a professora da Universidade Federal de Goiás, né? A professora doutora Lívia Gomes dos Santos. Acho que a gente estipulou o tempo aproximado também da apresentação, né? De 30 a 40 minutos para fazer as arguições, né, de maneira dialogada, ou então fazer as arguições primeiro e depois ele responde, né? Obrigada, professora Lívia, por aceitar participar dessa banca hoje. E, do mesmo modo, eu vou tentar organizar aqui, só para a gente organizar o tempo, né? Cronometrar. Vocês me escutam? Sim, tá ótimo. Antes de tudo, eu vou pedir desculpas, porque aqui na minha casa estão pintando o edifício, e nesse momento está exatamente na frente do meu apartamento, e minha cachorra está desesperada. Então é possível que no meio... Eu fechei a porta, fechei a janela, acho que não vai atrapalhar muito, mas se vocês escutarem um barulho de cachorra, provavelmente vai passar logo. Então, essas coisas que acontecem no trabalho remoto. Mas acho que vai dar certo. Agora ela deu uma acalmada. Para começar, eu quero agradecer demais ao convite, né, do Luciano e da Adélia. Eu gosto muito, acho que a banca é uma das coisas que eu mais gosto desse nosso trabalho acadêmico, e que, particularmente, quando é chamado na qualificação e na defesa, dá a sensação de que, ok, alguma coisa a gente fez certo, né? Porque chamou de volta, reforçou o convite. E, particularmente, ao ver incorporadas muitas das sugestões que eu dei. Então, é um agradecimento pela confiança, pelo convite e por fazer parte desse processo que eu sei que é tão importante e tão difícil para a gente. Eu tive uma professora no doutorado que ela falava que se é defesa tem que ter ataque, né? Então, e eu sempre falo isso para dizer que não leve por aí, né? Muito pelo contrário, eu acho que é claro que é uma situação meio tensa de avaliação, e aí, particularmente por eu ser uma pessoa literalmente de fora, a gente não se conhece, tal, dá uma certa preocupação. Mas eu literalmente só tenho elogios ao seu trabalho, né? Vou destacar muitas coisas, mas nesse sentido de dizer quanto elas me afetaram, o quanto eu achei importante, porque assim, não vai ter nenhum ataque à sua dissertação, mas uma tentativa de conversar com as coisas que você escreveu, porque eu acho que elas são muito importantes em variados níveis, né? E à medida que eu for avançando, eu vou apontando algumas dessas coisas. O primeiro aspecto é justamente a diferença entre a qualificação e a defesa, né? É claro que com o tempo, claro não, né? Com o tempo que teve, não é tanto tempo assim, quando a gente olha, parece que 1 ano e meio dá para fazer uma vida inteira, mas não dá para fazer quase nada. Mas você conseguiu não só ampliar, mas se apropriar dos novos termos que você coloca, né? Então, é muito claro como algumas coisas que você estava só tateando ou meio olhando de longe na qualificação são incorporadas nessa defesa de uma forma muito densa, muito elaboradas, e que, nesse sentido, a sua dissertação tem uma importância muito grande para a gente entender desde aspectos metodológicos até a relação com o trabalho propriamente dito, com as implicações psíquicas no trabalho e tudo mais. Falando nessa direção, eu acho que merece muito destaque tanto a sua escolha do filme, quanto
talvez até anterior a isso, a escolha do tema que você usa para analisar. E, assim, nesse sentido, é claro que eu estou puxando a brasa para minha sardinha, mas eu trabalho com psicologia do trabalho e eu acho interessante como, apesar de a gente estar dentro de uma teoria que fala sobre, que parte do materialismo histórico dialético, que reconhece o trabalho como uma questão fundamental da existência humana, a gente tem poucas pesquisas que relacionam o trabalho na psicologia sociohistórica, né? Então, toda iniciativa, toda pesquisa que, de alguma forma, tenta ou se aproxima dessa discussão, e aí eu falo do trabalho não só no sofrimento, que é claro que é importante, mas que tem outros elementos, e você traz muito bem isso para a discussão, né, de mostrar como o trabalho é exatamente esse processo, alienação, criação e das implicações que isso tem para o adoecimento, mas também para a vida, para o cotidiano das pessoas. E aí, nessa obra, particularmente, porque eu acho que ela tem uma coisa muito interessante, que você aponta muito bem, que é o quanto, cada vez que a gente vê a obra, dá para a gente encontrar novos elementos, né? Então, num primeiro momento, para quem não conhece a obra, o filme particularmente, pode achar que não foi a melhor escolha colocar um filme dos anos 30 e tudo mais, mas você demonstra como é a escolha mais importante, ou uma escolha importante, né? Não tem como dizer que há mais, porque ela condensa e ela já antecipa uma série de elementos, o que traz em si a própria lógica da arte, de como ela tem essa possibilidade não só de representar a realidade, mas de criar imagens dessa nova realidade, né? De criar imagens do que pode acontecer. E aí eu fiquei muito pensando, quando você faz a ligação do tempos modernos com a uberização, o quanto que dá para a gente pensar que o Chaplin, nos anos 30, estava falando para a gente o que ia acontecer e a gente não olhou para isso, né? Então, é quase como se a arte antecipasse a realidade e a gente só ri, se emociona e tal, mas não para muito para prestar atenção na possibilidade de transformação que está intrínseca a ela, e que eu acho que é uma coisa que você aponta muito bem. E tem uma coisa que eu achei particularmente interessante dessa obra, dessa escolha, que eu não tinha pensado nisso antes até ler a sua dissertação, é o quanto tem um momento da obra, quando ele já está quase surtado de vez, que ele conhece a mulher e aí ele vê que tem uma melhora, tem, né, uma humanização daquele personagem. Mas que o interessante é que não fica nessa relação amorosa, nessa relação afetiva, a possibilidade de superação da alienação do trabalho, digamos assim, né? Porque a relação que ele começa a ter com a mulher é importante, mas no final, quando aparece a arte, quando aparece a dança, quando aparecem outras representações dessa vida, que a gente vê as possibilidades efetivamente humanas que existem na nossa realidade. E eu chamo atenção a isso porque é um dos aspectos que o Marx, quando está falando da alienação, fala de como a gente se reduz, por conta da forma como o trabalho é organizado, a gente encontra a felicidade naquilo que nos remete à animalidade, né? Então, a gente é feliz quando come, quando tem relação sexual, quando dorme, e não nas coisas da criação, da fruição humana. E aí eu nunca tinha me atentado a essa coisa que vai aparecer bastante na sua dissertação, de como essa obra diz que, ok, isso é importante, mas não é tudo, né? A gente precisa de produções mais elaboradas, e eu acho que tem uma coisa no Vygotsky que eu gosto muito e que aparece muito na sua obra, que é o quanto a potencialidade é importante a gente pensar, né? Que pensar a limitação, pensar as implicações do contexto, pensar as complicações da realidade, não é só para a gente sentar e chorar, ainda que às vezes isso tenha que fazer parte do processo, porque a situação está bem complicada, mas para pensar num processo de transformação, de criação mesmo, né? Então, eu acho que
Isso é muito importante para a gente da psicologia e está muito presente no seu trabalho. Eu ia falar uma coisa antes e acabei esquecendo, vou dizer agora. Eu só vou fazer o comentário, assim, se você quiser comentar junto comigo, tudo bem. Mas como eu disse que não tem nenhuma dúvida ou nenhuma pergunta, eu acho que pode ser só eu ir falando e aí no final você faz algumas considerações. Mas se eu estiver indo muito rápido também ou qualquer coisa assim, pode me interromper. Um outro aspecto que eu acho importante destacar é como o seu trabalho tem diferentes níveis de análise, sem que isso signifique uma colcha de retalhos. Porque você analisa o próprio filme, você analisa a arte de uma forma mais ampla, né? Como às vezes você coloca alguns trechos, a obra do Caravaggio e algumas outras construções, a poesia que você abre, a dissertação, que você retoma ela em diversos momentos. Tem a relação da arte com os conceitos teóricos que você está usando, tem a relação da arte com a realidade, a relação da própria realidade, a explicação teórica. Quer dizer, são diferentes níveis que você vai articulando e apresentando para demonstrar a totalidade da realidade, né? E como que, ainda que num recorte de uma pesquisa a gente tenha que aprofundar em um aspecto e não no outro, a gente tem que entender que é isso, é um recorte, não significa que a gente está esquecendo as outras coisas da realidade. Tem um destaque que eu acho que esse é importante demais fazer, que é sobre a sua metodologia. Em diferentes aspectos, ela está muito boa, muito elaborada, né? O primeiro, eu acho que é o mais difícil, que é a forma como você incorpora a dialética na estrutura do texto, e aí é bem condizente com a proposta do Vygotsky do método como esqueleto da obra, e que é uma coisa muito difícil de fazer. Primeiro porque a gente não entende muito a dialética, né? É uma lógica distinta, literalmente, então se apropriar dela para usar ela é um processo muito difícil. E, além disso, o que é mais comum fazer é a gente encontrar capítulos ou trechos explicando o que é a dialética e depois esquecendo dela, né? Você faz o contrário, você não se ocupa de explicar o método, mas incorpora ele, o que eu acho que é muito melhor, porque a sua discussão o método materialista histórico dialético, né? Porque a forma como você vai usar isso está muito bem apresentada. E o primeiro aspecto, como isso fica evidente, é quando você começa pelo fim, né? Que quando a primeira parte do seu texto é mostrar basicamente as suas considerações finais, e aí a forma como isso vai sendo construído até voltar nela agora de forma mais elaborada, né? Então, eu acho que esse foi um movimento muito importante, particularmente por você propor uma nova forma de pensar e de analisar a metodologia. Então, à medida que a gente vai avançando na leitura, tem como voltar e falar assim, é isso que ele está falando, ele chegou nessa conclusão porque explicou aqui. Eu achei isso fantástico. Uma outra coisa que foi muito importante é pensando particularmente nessa coisa de você propor uma nova metodologia de análise, de você propor de você propor uma análise de núcleos de significação imagéticos, foi a forma como você descreve pormenorizadamente os passos da pesquisa. Né? E eu achei isso muito importante por dois motivos principais. O primeiro, porque você está criando uma coisa, né? Então, fica claro para o leitor os procedimentos que você está tendo, porque aí, a partir disso, é mais fácil de, se for o caso, discordar, ou, no meu caso, falar assim, nossa, é verdade, dá para fazer isso, vamos aplicar em outros filmes, em outras obras agora, porque isso vai ser uma forma importante de análise de produções sociais. Mas o segundo aspecto, que é igualmente importante, é a forma como isso possibilita que as outras pessoas se apropriem do caminho do pesquisar. Né? Que eu acho que uma coisa importante de toda dissertação, de todo trabalho, é a forma como ele pode servir de degrau para as próximas pessoas. Né? Então, como que
qualquer pessoa que for fazer uma análise usando esse modelo que você apresenta, tem bastante material para poder se apoiar e para poder pensar essa significação. Eu gostei muito da forma como você fez ela, e eu achei interessante a forma como o filme pode ser visto muito como uma entrevista, no sentido de abrir inúmeras possibilidades de análise, né? Eu já fiz e já vi algumas possibilidades, algumas análises de filmes, mas normalmente a gente pega o todo da obra, ou no máximo uma cena, e como ela se articula com essa totalidade. Uma coisa que você faz, o que eu acho que para mim foi uma novidade, que eu acho que foi muito interessante, é poder pensar as partes e o todo, né? Cada um dos núcleos que você separa, e depois você vai juntando em unidades de análise. Eu acho que cada uma delas dava para ser uma pesquisa específica, quase, né? E aí, quando você elenca lá no começo as 38, foram 38, né, cenas que você destaca, eu fiquei pensando quanto que cada uma delas podia ser uma pesquisa distinta, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, não vai dar conta de fechar, porque abriu 38 possibilidades. Mas, à medida que você vai caminhando, você vai juntando e recosturando elas num todo único, que é uma coisa que você falou na sua apresentação, e que eu acho que foi muito importante, justamente para mostrar esse movimento de como é possível analisar cada parte isolada, mas ela só tem sentido na totalidade do filme, né? Então, esse movimento foi muito importante, e eu acho que aproximou muito na discussão que a gente faz de qualquer entrevista, né? De como, e aí eu trago entrevista porque é um procedimento mais comum nas entrevistas, nas pesquisas em psicologia, né? Desse movimento de que legal a gente tirar uma frase, mas se a gente tirar a frase do contexto, ela perde totalmente o sentido. Então, eu acho que você apresenta uma proposta de análise que enriquece muito a possibilidade da gente pensar a ciência psicológica. E aí, um outro aspecto que eu acho que também merece destaque na metodologia é a própria discussão de como você parte que no fim das contas também é uma questão metodológica fundamental, de como o mais complexo explica o mais simples, né? Quando você começa pela discussão de alienação e criação, e que depois vai retomando todas as outras coisas para articular isso, eu acho que é muito interessante, porque demonstra, na prática, esse procedimento metodológico de como a gente tem que partir do mais complexo para explicar o mais simples, mesmo quando o mais simples não é nada simples, como é o caso da discussão do sofrimento. E aí, falando particularmente das discussões que você aponta sobre os aspectos psíquicos, e aí particularmente sobre o sofrimento, eu achei, e a relação com o trabalho, eu achei muito boa a forma como você articula o filme e a sua metodologia, né, para pensar isso, a forma como o trabalho, como uma questão teórica, influencia nessa construção do psiquismo, nesse sofrimento, mas também como atualiza essas discussões, mostrando todo o processo de uberização e como todas essas coisas vão repercutindo no psiquismo individual, que eu acho que é uma outra coisa que, às vezes, não é que falta a psicologia, mas a gente precisa fazer mais, que é a coisa de pensar a dinâmica psíquica a partir da psicologia sócio-histórica, né? Porque quando a gente vai para as discussões sobre a psicologia do trabalho, a gente encontra muita coisa do Deleuze, por exemplo, que é legal, mas é psicanálise. A gente encontra muita coisa de outros autores, mas a gente encontra poucas coisas dizendo, olha, a subjetividade está alterada assim, porque a gente entende dessa forma. Você começa esse movimento, e que eu acho que é extremamente importante para a gente pensar a ciência psicológica e como que ela deve se articular e pensar nessas relações de trabalho. Eu acho que eu nem vou usar o meu tempo inteiro, porque assim, eu fui fazendo um monte de anotação, mas aí seu trabalho tem uma coisa muito interessante, que é a coisa de abrir muitas possibilidades.
todas as minhas anotações foram nessa direção de, nossa, tem que pensar nisso daqui. Mas não é tem que pensar, você tinha que ter feito, até porque o trabalho tá até mais do que precisava. Mas tem que pensar como a gente tem que ampliar essa discussão, como isso daqui precisa ser aprofundado, enfim. Né? Então, mas aí retomando a última coisa eu acho que eu vou falar, não, a penúltima, vai ter uma no final dessa. Como que tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que é uma coisa que às vezes você até traz para primeiro plano, mas que é a perspectiva que está no pano de fundo do seu trabalho, que é exatamente a dialética, alienação, criação. Porque a gente tende a olhar só para um dos lados, e é importante, obviamente, a gente tende a olhar só para alienação, só para o caráter estranhado, só para a coisa que nos nega enquanto humanos. Mas sempre, em qualquer espaço, existe uma possibilidade, ainda que mínima, de criação. Né? E ampliar essa possibilidade, eu acho que é uma das grandes tarefas que a gente tem a partir da psicologia, e você deixa isso bem claro no seu trabalho, de como, assim, eu imagino que a gente encontre diferentes e muitos artigos discutindo alienação nas obras dos tempos modernos. Mas a gente não encontra nada dizendo o quanto, apesar da alienação, há algo do indivíduo ali. E eu acho que essa é uma novidade no seu trabalho, que é a coisa mais importante para a psicologia sociohistórica, como a potencialidade que está dada em qualquer contexto. Claro que em alguns contextos ela é muito limitada e a gente precisa ampliar, mas ela está dada. Né? Se não fosse isso, a gente estava só repetindo. E nessa situação, nessa direção, pensar como a relação autoral é ser autor da própria vida, né? Ser autor da própria história. O que remete à própria compreensão da gente como ser ativo, criativo e, portanto, transformador da realidade. Né? A coisa que eu acho mais cara à psicologia do trabalho em uma perspectiva crítica é pensar em como a gente está sendo massacrado por esse sistema, mas existe possibilidade de transformação. Né? Que se a gente perder esse segundo mas de vista, a gente está perdido de vez. Né? E eu acho que, nesse sentido, o seu trabalho é muito bem-vindo para mostrar isso, né? Do tipo, olha, desde lá dos anos 30 estão falando que a gente está nessa situação, mas mesmo naquela época já existiam alguns caminhos, já existiam alguns direcionamentos que a gente tem que tomar. Como eu disse, eram só elogios mesmo, né? Eu acho que são muitas coisas muito importantes para a gente pensar. Tem um único aspecto, que é uma sugestão que eu tenho dado para os meus orientandos e para todas as bancas que eu tenho participado nos últimos anos, e que, assim, pode só ignorar que eu não vejo problema nenhum. A gente viveu um movimento, está vivendo, no fim das contas, uma situação muito atípica na humanidade, que é a pandemia que aconteceu nos últimos 2 anos, 3 anos quase, daqui a pouquinho. Você fez sua dissertação dentro dela. As pesquisas são um registro histórico, também são um registro histórico. Se existir espaço e se você achar que deve, eu acho interessante falar, esta foi uma pesquisa desenvolvida em contexto de pandemia, né? Porque traz implicações para todas as pesquisas, para o próprio ato de pesquisar, para a forma como a gente tem ou não tem acesso com os grupos de pesquisas, as discussões, os livros, os textos. O seu caso era uma análise de filme, então não teve, sei lá, entrevista, alguma coisa assim que tende a ser mais diretamente afetado, mas ainda assim, a gente... eu acho que é uma forma da gente se colocar na pesquisa, mostrando como as condições dela também são determinantes da pesquisa. E eu deixei isso para o final para falar também uma outra coisa. Você se coloca e se retira do texto de uma forma que eu acho muito adequada, né? Porque você diz da onde que saiu o texto, o tema, por que você fala sobre isso, sem que isso seja uma coisa só sua, né? Mas de como é uma questão que é cara à psicologia de uma forma geral. E aí, por isso que, nesse sentido, dizer, olha, essa foi uma dissertação feita
na pandemia e as implicações que isso teve, é também um registro para daqui a, sei lá, 10 anos, alguém está lendo a sua dissertação e pensar, gente, olha a situação bizarra que estava e ainda assim a pesquisa estava sendo feita. Né? E aí é nesse sentido que eu tenho dito que é interessante colocar como um ato de resistência mesmo, de mostrar que as condições não são nem um pouquinho propícias para a pesquisa, mas a gente está fazendo. Né? E nesse sentido, que você não só fala com uma possibilidade de criação, mas você cria uma coisa muito incrível. E por isso, assim, a única coisa que eu espero é que você publique logo essa dissertação para a gente poder sair distribuindo ela para todo mundo e divulgar um pouco mais. De minha parte é isso, né? Além disso, só os parabéns mesmo. Acho que ficou muito boa a dissertação. E tirando essa sugestão super pontual e super dispensável, eu acho que ela está irretocável. Obrigada, professora Lívia, pelas considerações. Luciano, você quer fazer algum comentário? Não, é só falar da importância, né, daquilo que foi indicado durante a prova de qualificação. Tem essa questão do Eisenstein, que foi estrutural, a questão da alienação, que ela apontou o Jesus Ranieri ali, mas eu encontrei o trabalho da Mônica Halak Costa, que é um ano antes, que é fantástico, que ela pega outras categorias. Aquele trabalho dela é muito importante para essa pesquisa aqui. Sim, é por isso que eu começo com grafite pichação. Acho que é isso que o grafite pichação aponta, que nessa cidade que está organizada, diz para onde é que a gente tem que ir, a velocidade que tem que ir, tal, existe ainda um possível de escrever sobre isso, né? De assinar essas coisas, né? Esse lugar do possível ali. E eu trouxe ali aquela citação da Ozandua justamente nessa direção, né? Ela também fala disso, né? Que ela faz isso com a escrita dela, né? De botar alça, né? Eu até brinco quando eu vou falar sobre isso, que no imaginário popular, quando uma coisa está difícil de sustentar, a gente diz que é uma mala sem alça, né? Eu digo que o mundo está sem alças, né? E a Ozandua e os pichadores, e o Chaplin no final fala dessas alças possíveis, porque existem alças, mas que não cabem na mão de todo mundo, né? São alças feitas para pessoas específicas, né? Acho importante isso da Covid, é algo que eu tenho pensado muito também, a questão das políticas públicas, né, de bolsas, de poder falar que é graças às bolsas de graduação que eu estou aqui hoje e tudo mais. E essa questão das outras obras trazidas, eu também fiquei com essa impressão, né, quando cada pedacinho que eu ia vendo do Chaplin, eu falei, nossa, já estava tudo ali, né? Tanto que até brinco, né? Brinco, mas brincando meio seriamente, que a gente poderia olhar para tempos modernos, assim como o pessoal da psicanálise olha para o Édipo, né? Ali tem um lugar de sintetiza uma organização, e aí, acho que é isso que é interessante do que o Chaplin mostra, é que quando ele dá esse salto no tempo, ele possibilita que o eixo central do que a coisa produz permaneça, né? Quando ele extrapola a coisa, a gente vê como que a lógica permanece. E ainda sobre essa questão da vinculação autoral, eu gosto de uma outra imagem também, quando pensando sobre isso. Claro que não é uma discussão sobre isso, né? Mas tem uma vez eu vi alguém falando sobre uma entrevista da Bell Hooks, dizendo que um dia ela estava com uma grande questão afetiva, mobilizada, e ela estava no transporte público e mobilizada por essas questões, ela viu uma pichação, né? E aquilo meio que, para pensar como essas alças colocadas não são só para aquele indivíduo. Acho que esse exercício no trabalho, de que quando alguém transpõe, mesmo que minimamente, essa lógica, ela põe alças no mundo para outras pessoas também. Eu acho que essa dissertação tentou fazer um pouco isso, quando eu trago esses exemplos da arte e tal. Acho que foi também um movimento meu no lugar de trazer esses autores de outros campos, era um lugar também de tornar esse lugar dessas discussões tão densas atrativas para outras pessoas também, furar algumas bolhas, sabe? E eu acho que dentro do próprio grupo de pesquisa acabou se tornando um modo da gente fazer isso que você entende. A gente tem discutido isso de como a gente
parece que inverte a lógica. Vem do concreto para trazer as discussões, né? E para mostrar como está ali. E eu acho que esse trabalho foi tentar mostrar como que é isso. Depois de ler muito esses autores do materialismo dialético, a gente entende que tem uma espinha dorsal. Mas esse trabalho foi tentar trazer para um primeiro plano, colocar a céu aberto essa espinha dorsal, né? Que às vezes passa batido como aquelas coisas do Vygotsky sobre o Hamlet, aquela palavra sutik que ele vai usar, né? Que é aquele lugar de uma costura no entre. Eu acho que foi isso. Não sei se eu respondi tudo, mas eu acho que é essas direções aí que eu pensei. Acho que sim. A professora Lívia quer fazer alguma consideração? A voz? Não, de minha parte está tudo ótimo. Estamos todos pontualíssimos hoje. Então, a gente passa a palavra agora para a professora Paula, nossa colega aqui do Instituto e da pós-graduação em Psicologia. Acho que a gente pode organizar da mesma maneira, né? Paula, você vê com ele se quer fazer de uma maneira mais dialogada, enfim, eu vou cronometrar aqui só para ajudar a gente a se organizar. Tá bom, pode deixar. Também não vou ser mais breve. Inicialmente, eu quero agradecer, né, a professora Adélia e o Luciano pelo convite em participar tanto da qualificação, né, que eu acho que é um pouco, né, do que a Lívia vai colocando, né, isso vai dando a garantia da confiança do nosso trabalho, né, de que dissemos alguma coisa na qualificação aí que fez algum sentido, né, e que pôde contribuir, né, para a construção final desse trabalho, né, então agradeço muito aí as nossas parcerias, e também falo, né, de um lugar em que a gente compõe nesse grupo de pesquisa, né, falo também no lugar em que temos muitas parcerias, né, em relação, então, pensando sempre nos processos aí construtivos, né, de trabalhos, de pesquisa, eu acho que esse é o objetivo, né, do nosso grupo. Agradeço estar aqui, né, com a professora Lívia, a professora Angelina, Luciano, nessas trocas, que eu acho que esses são momentos muito ricos, né, nessa finalização desse trabalho, e de discussões, de reflexões, eu acho que são fundamentais. A minha fala também vai muito no sentido, né, de a gente poder refletir, né, não tem nada que eu acredite, né, que deva ser mexido na dissertação. A dissertação está muito bem escrita, muito bem apresentada, né, está muito bem trabalhada, né, assim como a Lívia colocou, é uma dissertação coerente, né, coerente com as questões teóricas, metodológicas, né, então aquilo que você apresenta enquanto referencial teórico fica exposto, né, na forma da sua dissertação, na sua escrita, né, você vai trazendo muito aquilo que o Vygotsky vai trazendo, né, você vai apresentando os dados e depois fecha, vai apresentando os elementos, né, e vai fazendo a síntese. Então, nesse sentido, né, parabéns, né, isso a gente sabe que não é fácil, que demanda aí o envolvimento do pesquisador, né, demanda aí muitos estudos, né, muita leitura, para que isso possa ser criado, né, para que isso possa ser apresentado da forma como está apresentado. Então, assim, as minhas colocações vão muito na direção da gente poder conversar, né, e discutir um pouquinho sobre a temática que você apresenta, que é uma temática instigante, né, um trabalho que quando a gente vai lendo, a gente começa a pensar, refletir, lembrar de outras artes, e é um trabalho, então, que de uma certa maneira ele provoca, né, então ele também é crítico também nesse sentido, de que ele é provocador, porque ele faz a gente refletir, faz a gente pensar, e eu acredito que a psicologia crítica vai muito nesse sentido, né, de tentar aí tirar a gente do lugar de anestesia, né, e de fazer com que a gente possa parar para pensar em algumas situações, e eu acho que o seu trabalho suscita isso, tá? Então, vai muito nesse sentido as minhas colocações aqui, né? Então, na própria qualificação, né, uma das sugestões, e depois conversando com você, com a professora Adélia também, que para mim
poderia ter explorado, e eu acho que você conseguiu fazer isso muito bem, né, que é para mim a grandiosíssima contribuição, tem muitas outras contribuições, mas para mim a grandiosa contribuição, assim como o grupo de pesquisa vem fazendo a questão do método, né, então é realmente uma contribuição muito significativa. O trabalho do grupo de pesquisa, a gente já sabe, né? Eu me aproprio também muito aí daquilo que o grupo desenvolvido, coordenado pela professora Adélia, principalmente na questão da metassíntese, que é, né, uma produção, uma construção aí do grupo, que já foi muito lapidado, que vem sendo cada vez mais lapidado, que é fundamental para as produções do grupo e para outras pessoas que, né, se apropriam e que leem aí, né, sobre a metassíntese, que vocês, as etapas, né, que vocês foram apresentando, que é muito importante e significativo para as minhas produções também, para as produções de muitas outras pessoas. E aí agora, essa construção e criação, né, da análise dos núcleos imagéticos de significação, para mim, né, é um artigo que deve ser publicado, né, especificamente para apresentar os procedimentos desde a coleta, né, todos os detalhes que você vai apresentando, da importância disso, né, deve ser publicado, divulgado. Então, isso para mim foi bastante significativo. Eu acho que você, né, com a professora Adélia, conseguiram aí descrever muito bem, detalhar, apresentar, tá? E eu acredito que isso também, assim como o texto, né, e o trabalho, o artigo sobre a metassíntese, ele vai poder ser um referencial teórico, um referencial, né, de condução, tanto para outros pesquisadores que queiram, né, trabalhar com as questões, tanto de filme aí, quanto das imagens, né, e isso tudo você vai trazendo também, né, o interessante que você vai contando, uma das coisas que eu sempre peço para trazer é um pouco do histórico do grupo, das produções do grupo, e você vê isso o tempo todo no seu trabalho, né, então, como, na verdade, estar, né, dentro do grupo fez com que você repensasse, trouxesse questões, né, e que isso fosse realmente significativo para a questão, para o problema de pesquisa que você traz, né, e isso aparece muito claramente na sua dissertação, né, seja no TCC, né, que eu também, infelizmente, fiz parte aí da banca do TCC, então, né, lembro muito bem do seu trabalho e como você vai trazendo isso, que eu acho que é bastante significativo, então, achei bem interessante. Gostei muito, né, do que você vai trazendo em relação a essa questão da montagem, desmontagem, montagem, remontagem. Eu acho que ajuda, né, na hora da gente compreender esse procedimento e tentando aí fazer uma ligação com o seu próprio referencial teórico, que eu acho, pelo que eu entendi, né, foi uma sugestão aí de referencial da professora Lívia, que eu acho que casou e realmente caiu como uma luva, né, ajudou a entender os procedimentos metodológicos ainda de uma maneira mais clara no seu processo aí de descrição do método em si, né. Então, aí você vai trazendo a desconstrução, desmontagem, né, de uma obra de arte, de uma imagem, e vai trazendo a ideia de como que vai se constituindo essa recriação aí da resposta estética, né, que eu acho que você conseguiu de uma maneira bastante importante aí no seu trabalho, né. Então, sua pesquisa sobre análise filme do seu TCC, que você vai trazendo, né, então você vai contextualizando o filme, né, que é possível fazer análise interna da entrecenas, do conteúdo, né, e a pichação, né, como que você traz isso, traz a importância de se trazer o contextos, e aí algumas questões que eu acho que são interessantes a gente poder pensar, né, então, o filme pensando aí em algo como né, como uma imagem, mesmo que de uma certa maneira tem esse movimento, né, e as pichações você vai trazendo você enquanto pesquisador, né, e aí acho que é interessante a gente poder pensar, né, que eu acho que você vai trazendo algumas imagens para compor também um pouco com a sua análise, né, com as suas discussões, mas que são imagens que não necessariamente é você, né, que é o pesquisador capturando, então a imagem lá da obra de arte do Caravaggio, né, outras obras de arte,
E eu fico pensando que seria interessante, que considerações são essas quando a gente, né, faz a captura dessa imagem, de uma imagem que é do outro, né? Como a gente pode fazer uma análise aí dessas imagens, né? Eu acho que é interessante pensando ali em algo que talvez seja distante, levando em consideração as questões éticas, né? Que eu acho que você traz. Felizmente, o texto é de domínio público, então, mais uma sugestão, e aí, que eu acho que seria interessante aí nas contribuições e construções desse artigo, que considerações éticas, né, seriam essas, no sentido dessa pesquisa com imagem, né? Pensando, talvez, que a imagem não é nossa, né, e tentando, ao mesmo tempo, né, contextualizar essas imagens que talvez, né, possam vir a ser objetos aí de outras pesquisas, mas que considerações éticas são essas que seriam importantes de serem colocadas, de subsidiarem a pesquisa, né, com imagem, né, que eu acho que hoje o mundo tem tantas imagens, como que a gente pode refletir, pensar sobre isso? Eu acho que na construção do artigo, talvez isso fosse, né, não para a sua dissertação, acho que não é isso, mas pensando sempre nas construções aí de artigos que vão ser divulgados, que vão ser, né, propagados, que possam aí ajudar muitas pessoas nesse processo metodológico. Então, isso para mim foi bem interessante, né? Vou aí já utilizar a dissertação enquanto o artigo está no forno, para que os meus alunos possam utilizar esse referencial, né? Porque eu tenho vários alunos que fazem análise de filme, sempre me perguntam, que material que você sugere para fazer análise, né? Para a gente poder pensar essa construção aí. Então, eu já sei aí a referência, qual a referência indicar, né? E acrescentaria, então, essas considerações na construção do artigo. Enfim, você, né, analisa aí com a sua orientadora o que vocês acham em relação a isso. Em relação à questão do par dialético, né, alienação e criação, isso é algo muito, né, importante, que é, na verdade, o coração ali daquilo que você traz, né, e acho que foi muito bem escrito, muito bem, né, referenciado, muito bem analisado. Eu trago aqui só inquietações mesmo, eu trago aqui só reflexões, né, porque eu acho que esse é o par muito interessante, importante da gente poder refletir, né? Tem uma cena que, né, ele começa lá a ser engolido, mas ao mesmo tempo que começa a ter, né, os seus tiques, né, pela questão do movimento repetitivo, né? E aí a gente fala em relação à questão do sofrimento, né? E acho que você também colocou em alguns momentos a questão da inadequação. Eu fiquei aqui me perguntando assim, essa inadequação, que de uma certa maneira é revelada pelo surto, né, na fábrica, por exemplo, que é um corpo que expressa uma atividade que, aí eu lembrei muito Spinoza, não tinha como não lembrar, né, que não compõe com a natureza dele, né, então assim, de uma certa maneira é um corpo que está dizendo assim, isso não compõe comigo, né, isso não compõe com a minha potência, né, que expressa um incômodo, né, que por isso a expressão aí, que de uma certa maneira eu penso que é uma expressão da potência humana, né, uma expressão daquilo que assim, não compõe comigo, isso não me pertence, né, mas que é um sofrimento ético-político que a Bader coloca, né, que é um sofrimento que revela essa exclusão, que revela a submissão, né, que revela a instituição, né, que ela pretende alienar, né, mas que, de uma certa maneira, ainda, isso que eu fico pensando para alienação e criação, essa ligação desse par, dessa alienação, né, nesse momento, ao mesmo tempo, é algo que você mostra que está vivo ali algo da potência, que está vivo algo ali que é um passo para o processo criativo, né? Que, de uma certa maneira, né, no texto, no filme, vai mostrar a organização, ela tenta individualizar a situação, tenta culpabilizar, tenta, né, de uma certa maneira, ali amenizar, mas eu acho que, de uma certa forma, né, é algo que se expressa, que é diferente daqueles que continuam, né, que continuam ali no seu movimento repetitivo, que um corpo que talvez esteja mais anestesiado, né. E aí eu fiquei me perguntando, não precisa responder, mas eu acho que são inquietações que me trouxeram, né?
como possibilitar nesses espaços alienantes a criação e a ação? Porque, nesse caso, ele, por ele mesmo, ele não conseguiu se adequar à situação, né, e, de uma certa maneira, expressou aí, né, trouxe uma expressão, né, que eu acho que vai muito na linha do que a Lívia estava trazendo, assim, como que a gente, né, enquanto aí psicologia crítica, né, pode pensar esses espaços aí, que dispositivos potentes, né, poderiam aí ser adicionados, né, nesse sentido, né, para que não haja uma anestesia dos profissionais. São vários, né, questionamentos aqui, né, para que o para-alienação-criação possa estar mais vivo do que morto, né, possa estar ali de um passar para o outro, né, né, para que possa haver a transformação social, que eu acho que é um pouco que a Lívia estava colocando. E aí não tive, né, como não me lembrar desse trabalho, do meu trabalho com os catadores, né, que no final eu lembrei, assim, que tornar-se catador era uma potência de ação, né, que era, ao invés das pessoas olharem, né, como algo que era, né, pessoas excluídas, mas que, no fundo, a gente ali percebia que era uma nova forma de organização social que eles estavam proporcionando, uma nova forma de organização de trabalho que era criado por aquele grupo, né? Então, assim, isso realmente trazia a potência ali daquelas pessoas que tinham sido excluídas, que tinham, né? Então, a potência ali humana, viva, né? Mesmo com tantas exclusões, né, com tantas tentativas de inclusão perversa também, né. Então, são questões que eu fiquei me perguntando, né, que dispositivos são esses que a gente pode possibilitar? Acho que você vai trazendo algumas, né, a arte é uma delas, né, mas nesse meio tão, que é tão anestesiador, né, que anestesia os profissionais, que dispositivos que talvez a própria psicologia pode pensar, criar e contribuir, né, para ser aí uma injeção no sentido do próprio processo criativo, né. Aí você vai trazendo, né, essa questão do sofrimento, alienação, né, os ambientes padecedores, né, que busca pelo capital e a negação do humano, e o quanto você vai trazendo as outras artes, outros filmes que contribuam, né, revelando isso de forma, cada qual no seu tempo, né, então você vai trazendo alguns filmes bastante recentes, né, que continuam falando sobre esse sofrimento, sobre como, né, esse ambiente padecedor em que privilegia as questões, o próprio capital, negando as questões humanas, né, e aí eu também não tive como não me lembrar da série que foi a mais assistida, né, que é o Round Six, justamente no sentido, né, de, assim, como é uma discussão e uma reflexão sobre o capital total, né, assim, como, na verdade, as questões humanas estão ali completamente perdidas, né, é uma discussão bastante interessante, né, que, ao mesmo tempo, a gente fica se questionando, né, que dispositivos são esses que a gente cria, né, ou se a gente alimenta ainda mais essa máquina capitalista, né, no processo de desumanização e né, vai perdendo a possibilidade aí dessa potência que é o humano, né, que é a capacidade de criar. Então, como realmente a gente, para mim, vai ficar claro que eles são engolidos, né, pelo capital ali, praticamente engolido literalmente, né? Quem não assistiu é algo bastante chocante, e que, né, foi a série mais vista, alguma coisa está dizendo ali, né? Que ao mesmo tempo o Vygotsky vai falando da função social da arte, né? Que é esse choque aí nesse sentido da maior visualização, né? O que capta tanto ali dessa crueldade, né? E dessas formas truculentas nas mazelas do capital, que ainda, de uma certa maneira, alimentam o capital, né? Porque venderam muito. Então, é interessante a gente poder pensar sobre isso, né? Sobre essas dialéticas aí. Então, novamente, né? Eu fico perguntando que dispositivos sociais, culturais, né? Que eu acho que esse é um dispositivo bem interessante, né? Podem contribuir para reflexões acerca da potência humana,
na direção do humano, né? E não na outra direção, na direção da potência, da criação, né? Como não se perder e não ser engolido pela máquina versus internet, o mundo industrial e agora nas redes sociais, né? Como a gente não ser engolido por isso, principalmente aí eu acho que ele vai trazendo sobre a questão da pandemia, né? Como na verdade acabamos aí, né? Sendo engolidos, né? Dentro, né? E invadindo a nossa casa o tempo todo, né? Como a psicologia pode contribuir para isso? Enfim, são várias questões, assim, muito mais no sentido de reflexões do que estou pedindo para você responder, tá, Luciana? Mas para a gente se cutucar também, né? Que eu acho que esse é um espaço que tem muitas pessoas aqui assistindo, que eu acho que é um momento também de mobilização, né? Que eu acho que uma das coisas, quando a gente fala da dialética a gente fala do movimento, né? A anestesia é algo que não se movimenta. Então, quando a gente faz esses tipos de reflexões, é que eu acho que mobiliza, e que eu acho que é uma dos propósitos, né, tanto da sua dissertação quanto desses momentos aqui. E aí, isso é bem interessante, acho que faz a ponte com aquilo que eu estava dizendo, né, em relação à questão da pandemia, como que o público privado, ele ficou, né, muito sem possibilidade de visão, né, como administrar isso nos dias de hoje. Que eu acho que é um pouco do que você estava trazendo, né? A gente tem o celular, boas telas não estão mais lá só na fábrica, né? As telas estão nas nossas casas, né? E pós-pandemia, então, né? Como que o trabalho entra no privado, né? E como a dificuldade de administrar, né? Tudo isso nos mundos de hoje, né? Como que né? Os psicólogos e a psicologia pode contribuir para essas situações, né, para a gente poder refletir e pensar sobre isso, né? Os tempos aí de potência, de bons encontros e não necessariamente só de maus encontros, né, que é justamente uma questão bastante spinozana, né, no sentido de bons encontros que privam, né, que privilegiam as questões criativas, né, e você vai trazendo várias palavras que eu acho que é isso, assim, como que a gente cultiva esses momentos do imprevisto, do improviso, né, e aí vou muito também para o Winnicott, né, porque eu estudo muito para a questão do espontâneo, né, que tem muito a ver com isso, que é a partir desse espontâneo que somos criativos, né, que é o que revela o humano em nós, né? E é claro, através da arte é uma das formas, mas a gente não está dizendo só através da arte, a gente está falando de outras situações, que outras situações, né, poderiam ser essas em que são privilegiadas, né, algo muito mais, né, da unidade ali do pensar, agir, né, que a Bader vai trazendo, né, nesse sentido dos bons encontros, do que justamente dos maus, né, que são padecedores, né, que vão ali causando a passividade, né, que é muito mais da questão que o Spinoza vai trazendo aí, de algo que não compõe com a nossa natureza, algo muito mais passional, né, e que de uma certa forma você vai trazendo isso né, a questão do criativo muito mais no sentido de situações que vão possibilitando a saúde psíquica, né, que eu acho que é algo também que te mobilizou aí para pensar todas essas situações da sua própria dissertação. E é algo que é muito, né, de algo que é criado por você, quando você vai trazendo o vínculo autoral do TCC, e que vai fazendo essa conexão, que é algo criativo seu, né, algo foi criado aí em você, e que vai também compondo aí com a sua dissertação, no sentido aí, né, desse processo muito mais da criação, que é o oposto ali da própria alienação. Deixa eu ver algumas outras questões aqui que eu... eu coloco também que uma das coisas que eu gostei muito, além, né, quando você vai trazendo esse vínculo autoral, que é do seu próprio TCC, que você vai amarrando e construindo né, na sua dissertação, agora você, né, de uma forma
também muito coerente, construindo imagens que sintetizam. Eu achei isso muito legal, né? Esse processo seu criativo, construtivo aí dessas imagens, né? Justamente para dizer dessas imagens como que a gente também pode fazer a síntese através dessas imagens. Que eu acho que esse exercício em si é um exercício difícil, né? Mas que ficou bem importante, foi bem significativo aí para o seu trabalho, tá? E assim, uma sugestão que eu tenho, né, que como para mim o seu, né, trabalho ele tem uma contribuição metodológica muito significativa, eu colocaria na palavra-chave núcleos imagéticos de significação. Eu sei que nos artigos isso não dá, porque alguns artigos pedem para falar, né, que tem que estar nas palavras-chave dos escritores, do BVS, mas como a sua dissertação, né, é possível, eu acho que essa é uma palavra importante de estar, porque eu acho que é uma palavra, né, que o núcleo imagético de significação é algo seu que você construiu, que você, né, foi trazendo como algo bastante significativo. Então, assim, ao mesmo tempo, isso a gente sabe que uma das revisões temáticas, algo que a gente, né, recorta, sempre olhando, às vezes, títulos, palavras-chave, algumas palavras-chave são bastante significativas, né, nesse processo de inclusão de alguns trabalhos, de exclusão de outros. Então, tenho aqui minhas sugestões. Eu acho que era, né, minhas colocações com algumas questões que não são, né, do trabalho em si, mas que são questões que suscitaram no processo da leitura e que eu acho que por isso que o trabalho também é tão potente. E deixo aqui para você fazer os comentários que você achar bem, né, ser feitos e realizados. E parabéns, né, para você, professora Adélia, né, mais uma produção aí do grupo. Tá bom? Obrigada aí pela confiança e parceria, né, nesses trabalhos aí que a gente vem desenvolvendo também. Obrigada. Agradeço, Paulo. As contribuições, né? Tem muitas questões nessa direção do como, que eu não sei como, né? Mas eu acho que o filme traz... acho que vários comos sempre na questão do caso a caso, pegando essa primeira questão que você fala de quais as considerações éticas da utilização, né, disso. Acho que é a direção contrária de usar isso como instrumentalismo, né, que pode ser aplicado em qualquer lugar. Acho que cada caso vai demandar coisas específicas. Uma tentativa nesse trabalho foi justamente caminhar na direção de uma coisa que no começo aparecia como um inviabilizante dele, né? E nas discussões sobre o método, falou assim, mas esse método é desenvolvido para discutir subjetividade, sujeito e tal, e aí no trabalho eu fui tentando construir essa ideia, muito amparado nas discussões do González Reis sobre uma subjetividade social, né? E de como esse método tenta tocar em algo do gênero humano. Eu acho que esses foram um dos caminhos de tentar pensar. Foi o que eu fiz no grafite de pichação também, né? De sair desse lugar de analisar os sujeitos, e se for para subjetividade, uma subjetividade social, né? Porque tem algo do gênero humano aí que é a questão do trabalho, né? Então, acho que o caminho do como é sempre o caso a caso, né? Sim, é muito inquietante, né? Ver aquele sujeito engolido pelos modos de produção e a gente fica pensando o que a gente faz dentro disso, né? É isso que você já trouxe, né? Essa questão do improviso, mas como que a gente faz isso dentro de um lugar onde a máquina está muito azeitada? Eu acho que o primeiro movimento é transpor para isso que o Vygotsky fala de uma função social da arte e entender que há uma função social do sofrimento. Uma função social do sofrimento para denunciar que aquilo do jeito que está não dá, né? Acho que é isso que o Chaplin está dizendo, né? Ali já em 1936 ele está antecipando essa questão da internação, da individualização, internação daquilo que escapa a como as coisas estão organizadas. Então, entender que aquilo tem uma função social que deve ser na direção de tratar aquilo como parte do processo. E é por isso que eu gosto de abrir com os grafites pichações, que é um lugar assim que a revelia de como as coisas estão organizadas tem isso que acho que você traz muito legal, essa questão do Winnicott, que eu acho que esses lugares onde tem diálogos possíveis muito interessantes
imaginação e criação para os dois autores são lugares basilares, né? Esse lugar de subversão e de transformação. Né? Eu acho que esse lugar, em alguma medida, esse trabalho tentou caminhar nesse lugar, sabe? De produzir uma síntese sobre um percurso que era muito maior do que essa pesquisa aqui. Acho que é isso que eu acho que a Lívia trouxe, de que o próprio trabalho em si tenta mostrar esse método em curso, que eu acho que é isso que está na escrita do Vygotsky também. Eu tento anunciar um pouco isso num dos capítulos, que às vezes é isso de, às vezes, tentar conduzir, olha, veja isso aqui, né, e tentar mostrar o método vivo, né. Eu acho que quais são os dispositivos, você perguntou quais são os dispositivos que a gente cria. Eu acho que são dispositivos que entendam que esses caminhos já estão na realidade. Esses caminhos já estão na comunidade, já estão nos espaços que a gente vai. Enquanto a gente achar que a gente tem dispositivos a criar e não entender que, por exemplo, já existe isso no campo, por isso que eu gosto do grafite, principalmente da pichação. Isso já está, a nossa revelia, sendo cantado, dançado, rimado, né? E eu acho que uma das coisas produtivas disso, Luciano, mais a pichação e tal, e aí a gente cria coisas como grafite, né? A gente tá vendo lá o Cobra, que é o brasileiro, o grafiteiro, grafitou lá uma fachada do prédio da Nações Unidas, né? Então a gente cria essas coisas meio... que eu acho que esse lugar nosso de produção latino-americana, brasileiro, tem uma potência disso, que a gente constrói esse lugar ali meio de que... constrói uma passibilidade dessas coisas que contradizem o próprio meio, sabe? Entre a pichação e o muro branco, tem o grafite, né? Como é que a gente, dentro das instituições, a gente cria? Não sei, né? Eu acho que já está muito vivo isso nos trabalhadores. Acho que o filme mostra isso, né? Está sendo tolhido, né? Algumas pessoas internalizaram isso como modo de ser, né? E talvez por isso que a coisa continua funcionando lá. Eu acho que não sei se faltou alguma coisa, mas acho que é isso. Essas coisas já estão lá, muito vivas. É só a gente dar uma brechinha que elas passam, né? É isso. Ah, ótimo. Você quer falar mais alguma coisa, Paulo? Não, estou muito bem contemplada com a dissertação e com as argumentações. Legal. Eu vou abrir aqui rapidinho uma nova salinha, né? Porque eu acredito que agora a gente encerra esse momento, né? Eu aproveito, como eu estou numa posição muitíssimo privilegiada de presidir sem ser orientadora, estou adorando isso. Eu me sinto mais confortável para fazer todos os elogios de Luciano. É um trabalho realmente que eu tenho certeza que terá referência, muita referência para muita coisa no futuro, né? A gente vai sempre indicar. Mas agora eu peço licença de vocês para... Eu vou mandar um link, certo? Eu criei uma outra sala só para a banca. Para não colocar aqui e acabar ficando confuso, eu vou mandar para o WhatsApp de vocês, tá bom? Lívia e Paulo, vou mandar agora, a gente sai dessa, entra na outra sala e quando a gente encerrar lá, a gente volta para cá, tá bom? Então eu vou mandar pelo WhatsApp mesmo. A gente volta daqui a pouco. Oi, pessoal, todo mundo voltou? Estamos aqui. Pronto. Então, seguindo os ritos, tá? Eu vou fazer a leitura completa da ata, tá bom, Luciano? Aos 19 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 14 horas, reuniram-se por videoconferência, através do Google Meet, os membros da banca examinadora de dissertação de mestrado do aluno Luciano Domingues Bueno, orientando da professora doutora Adélia Augusta Souto de Oliveira. A banca foi composta pela professora doutora Lívia Gomes dos Santos, como examinadora externa,
professora doutora Paula Miura, como examinadora interna, e pela professora doutora Angelina Nunes de Vasconcelos, como presidente da banca, em razão do afastamento para pós-doutorado da professora Adélia, orientadora. Deu-se início à abertura dos trabalhos, que após por parte da professora Angelina, que após apresentar os membros da banca examinadora e esclarecer a tramitação da defesa, solicitou ao candidato que iniciasse a apresentação da dissertação. Concluída a exposição, a professora Angelina, presidente, passou a palavra à examinadora externa, a professora Lívia, e em seguida a examinadora interna, a professora doutora Paula, para que fizessem o mesmo. Logo após, os membros da banca fizeram suas considerações sobre o trabalho em julgamento, tendo sido aprovado o candidato, conforme as normas vigentes na Universidade Federal de Alagoas. A versão final da dissertação deverá ser entregue ao programa no prazo de 90 dias, contendo as modificações sugeridas pela banca examinadora, se houver, e constante na folha de correção anexa. Certo? Então, parabéns, você está aprovado. Continuando a ata, né? Ele pede que sejam marcados os itens que não deverão ser modificados, então nós marcamos todos os itens foram marcados, certo? A banca fez uma pequena síntese, né? Destacando a excelência do trabalho em suas construções teórico e metodológicas articuladas à psicologia. Então, no que diz respeito aos aspectos metodológicos, a banca destacou a incorporação da dialética na estrutura analítica do trabalho e, como principal contribuição, a construção e criação da proposta analítica dos núcleos de significação imagéticas, né, com descrição detalhada do método, sugerindo sua publicação. No que diz respeito ao aspecto teórico, o estudo atualiza discussões sobre as condições e relações de trabalho e seus desdobramentos na dinâmica psíquica a partir da psicologia sociohistórica, enfatizando o par dialético, alienação e criação. Então, como sugestões, a banca indicou a possibilidade de inserção no texto, né, de uma descrição do contexto histórico em que a dissertação foi produzida, sublinhando o contexto de pandemia. Sugeria também a possibilidade de construção de um artigo que reflita sobre as considerações éticas das pesquisas com imagens, bem como a inclusão do termo núcleos imagéticos de significação nas palavras-chave da dissertação. Então, concluindo, a banca parabenizou a execução e apresentação do trabalho e recomendou sua indicação para editais e prêmios, editais de publicação e premiação. Então, é isso. Parabenizo o Luciano pela aprovação. A professora Adélia também. Eu acho que agora, professora, se quiser fazer alguma consideração, já pode. Não sei se a professora Adélia quer falar alguma coisa, o Luciano também. Me esqueçam da foto. Você quer fazer algum comentário, Luciano? Não, só quero agradecer, né, a leitura de todo mundo, esse tempo precioso, né, acabou se tornando um trabalho um pouco extenso, mas acho que uma característica também dele ter sido, ele teve foi prazeroso de ser escrito assim, né, um desafio importante, mas acho que é isso, agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer a todo mundo que leu o texto e as contribuições, que esse trabalho, ele caminhou muito a partir das contribuições que foram feitas. Acho que é isso. Parabéns. Parabéns, Luciano, realmente, é um trabalho... Parabéns, assim. Luciano. Quem puder abrir as câmeras para a gente fazer uma foto virtual. Parabéns, Lu. Quem puder tirar as fotos e me mandar depois, porque eu tenho uma dificuldade de tirar foto aqui do outro. Tá. Eu tirei os prints aqui. Depois te mando. Obrigado. Então, já que eu posso falar um pouquinho, só vou dar um oi para todo mundo, que eu tinha conversado já antes. Lívio, tudo bom? Obrigada. Dizer assim, que foi uma honra para mim orientar o Luciano. A gente já tem trabalhado, né, bastante tempo juntos e, né, ele é uma pessoa que contribuiu, né, muito com o nosso grupo de pesquisa, como a Paula também destacou. E
e a trajetória, assim, do envolvimento com o método, que é algo que a gente aposta muito no grupo de pesquisa. Então, acho que o Luciano, né, tem essa contribuição ímpar, né, que ele conseguiu se dedicar, ele tem, né, principalmente uma dedicação e é diferenciado, né, a escrita dele é bastante diferenciada, né, ele coloca em prática, como Lívia comentou, aquilo que ele defende, né, aquilo que teoriza. Então, fiquei muito contente e assim, fiquei bastante satisfeita que a gente tenha atendido, né, as sugestões aí que a Lívia colocou, aqueles desafios, né, na época da qualificação. Então, né, a Paula também levantou algumas questões e acho que isso foi bem, assim, foi um trabalho, né, que o Luciano se dedicou, mas isso, assim, o fato de ter conseguido, né, alcançar, vocês terem visto, né, conseguido identificar, então para nós é bastante recompensador, assim, né, que como Lívia disse, que a melhor parte das nossas atividades é participar de banca, então orientar, né, fazer pesquisa realmente, né, tem sido um dos melhores lugares, né, que a gente desenvolve nessa nossa atividade aí da docência. E agradecer a Angelina, obrigada por ter feito essa tarefa, muitíssimo obrigado, eu sei que vocês estão super ocupadas também, é isso. Sim, e que a gente vai atender aí as sugestões que vocês pediram. A gente já conversou um pouquinho ali no intervalo, talvez nas considerações finais, né, acho que a gente atende isso, e acho que aquele detalhe que Paula levantou do método, acho que talvez numa nota de rodapé, eu não lembro se isso tem, Luciano, que talvez saiba com mais clareza, se tem, que é de domínio público, o filme já tem isso lá. Não lembro se tem, Luciano, senão a gente já identifica isso, né, e fala brevemente sobre isso numa nota de rodapé. E acho que a pandemia, e também o Luciano estava lembrando a questão das cotas, que ele, né, participou, foi um beneficiário desse programa, então, está fazendo, a UFAL acho que foi a segunda que, depois do Rio, a UFAL foi a segunda que entrou com esse programa de cotas, então, cotas e gênero, né, raça e gênero, então, acho que a Lívia, né, a gente às vezes escapa um pouco, né, de fazer esses comentários, aí eu acho que a gente pode fazer isso nas considerações finais e nos agradecimentos, né, o Luciano comentou um pouco isso. Tá bom? Então, obrigada, gente. Tá ótimo, obrigada. Toda feliz, orgulhosa. Ai, tá. Eu que agradeço a oportunidade de ler e participar da banca. Eu estava falando da Adélia, que eu adorei esse lugar de presidir sem ser orientadora. Eu acho que toda banca devia ser assim, que a gente tem mais liberdade de fazer umas considerações. E olha, Luciano, parabéns, viu? Parabéns mesmo, é um trabalho muito legal, que tem que ser publicado e que vai ser referência aí, com certeza. Então, parabéns, obrigada a todo mundo que veio. Acho que é isso. Boa tarde, bom descanso para todo mundo. Tchau, parabéns, obrigada. Tchau, parabéns, obrigada.